A gente fala muito, né? PT, o Lula praticamente, né, veio assim do nada. Porque a verdade é essa, a gente não teria outro candidato, o Lula, que é o único que poderia, assim, na visão das pessoas, enfrentar o Bolsonaro. Por que você acha que o PT ameaça o país? O que o PT pode fazer nesses próximos anos, caso aconteça do Lula ganhar? Na verdade, em 2022 já era para estar acontecendo um comunismo bem soft, não um socialismo, mas um comunismo. Eu vou explicar a diferença. A gente interrompeu o processo, são 7 passos para ter a implantação do comunismo. Tem a infiltração, a ocupação, a mudança de linguagem, a transformação cultural, o posicionamento dentro da política, depois o aparelhamento do Estado com a consequente institucionalização da corrupção. E quando você consegue fazer isso, você vai para o mais poderoso de todos, que é perpetuar no poder, que foi o que aconteceu em Cuba, está acontecendo na Venezuela e vai acontecendo em todo o país que abre as pernas para isso. O que aconteceu? Quando eles estavam aparelhando o Estado, hoje, você pode falar o que quiser, mas o Bolsonaro não representa o sistema. Eu tô no grupo aqui, né, da cúpula da campanha, e eu vejo todo dia eles, mano, a gente tá com a máquina na mão, a gente tá com a presidência na mão, mas o cara articula como se ele fosse o presidente. O Lula, ele não chama Lula à toa, é um monte de tentáculo em todos os lugares. Ficar 16 anos no poder e ficar 30 anos articulando, que é o que ele fez, você não tá entendendo. Ele representa uma grande parcela do sistema. Não tem dor nesse sistema. São, tipo, 600 cabeças esse sistema. Só que eles todos, né, a maioria, uns 80%, decidiram que o Bolsonaro não pode ser presidente mais. Então nós estamos o povo relutando contra o sistema. O Bolsonaro, apesar de estar no governo, não representa o sistema. Ele é um cara que não põe a mão em dinheiro, não aceita caixa 2. Eu tive uma conversa com ele, eu falei, nós precisamos colocar aqui agora 10 milhões de reais de tráfego, senão você vai perder a eleição. Ele falou, não tem dinheiro. Eu falei, então agora, além de fazer isso, eu vou ter que ajudar a levantar dinheiro. E fui atrás de um monte de empresário, inclusive comemorando aqui. A gente tá com um problema agora, não tá conseguindo gastar o dinheiro. Passamos de 80 milhões de doações. Aquela campanha de 2018, ela tinha um perfil, de 2022 tem nada a ver. Então é uma campanha de guerra mesmo, né? E principalmente no setor digital, tanto é que tá sendo frenado tantos veículos e tal. Então o que acontece? O perigo que a gente tem é que se todo mundo fica falando, né? Não, mas o comunismo, o PT ficou 16 anos e não virou. Então, faltava só um passo e meio. E a gente interrompeu esse passo, graças a Deus. Eu gostaria que o PT nunca voltasse, nunca mais. Eu tive com o governador de Roraima, inclusive vou lançar um documentário hoje, O Inferno na Terra. Que é quando um país deixa de ser socialista e vira oficialmente comunista. Aí vira um inferno. Porque aí quem não aceita vai pra guerrilha e aí não dá conta de vencer o sistema e corre do país. Tipo, tem aí quase 6 milhões de pessoas já fugiram da Venezuela. Tem gente que fala em 7 milhões. Você imagina. Aí o governador de Roraima, eu tava com ele, e eu perguntei, e os políticos do PT aqui? Não tem nenhum. Roraima, todo mundo votou no Bolsonaro, né? Não, mas não tem um, você não entendeu. No estado inteiro, não tem um vereador do PT, não tem um prefeito do PT. Só tem hoje, terminando agora o mandato de deputado estadual, mas na próxima legislatura não tem. Nem um federal, nem estadual, nem senador, nem ninguém. O PT foi extirpado, o PT e o pessoal de lá. Aí eu perguntei por quê? Porque desde 2005 eles vêm enfraquecendo, porque você tá na divisa do problema. Você vê, tem gente que tá ali próximo e não entende desse problema. Então a gente tem um problema grave. O povo não entendeu o que pode acontecer nesse país. Em 1976, se vocês quiserem fazer perguntas, senão eu vou virar história. Não, pode falar. Em 1976, o Fidel Castro, ele veio com essa ideia de tipo, vou tomar o poder e não vou sair. Qual que é o problema do ditador? Ele só sai depois que morre. Ele ficou até 2006 ou 2008, salvo engano. 76 a 2008. Morreu, passa para outro bastão. O Chaves, mesma coisa. Ele veio e não sai. E aí tem 3 pessoas muito parecidas. Hitler, Chaves e Lula. Esses 3 foram detectados no meio do percurso, foram pra cadeia, depois que saíram, entraram nesses países e quebraram tudo. Nós não podemos deixar o Lula cumprir a mesma coisa que os outros fizeram. Isso que eu ia te perguntar, galera, muita gente não sabe, né? Porque muita gente vem pra gente e fala assim, Carol, mas o Lula o Lula foi absolvido, o Lula é inocente, o Lula não fez nada. E a gente sabe que a memória às vezes é fraca, porque a gente viu isso acontecer, né? Não sou eu que tô falando, nem o Pablo, nem o André. Isso aí veio na televisão, veio à tona. O que acontece com o Lula? Por que ele saiu da cadeia? Eu sou jurista por assim, formação. Eu queria entender o que acontece.
aconteceu aí nesse trâmite? Eu não vou falar com base em nenhum jornal, não vou falar com base em ninguém. Eu vou falar só com base judicial. Eu sou jurista por formação, então eu vou me ater só aos processos. 26 processos que o Lula tem. 100% dos processos que ele foi condenado, não houve uma única absolvição. 0. Ele foi absolvido em 3 que não teve condenação contra ele. Então, dos 26, falta 23. O que aconteceu? Ele ficou lá os 580 dias preso. O sistema não aceita o Bolsonaro. O Bolsonaro está crescendo sem parar. Ele não para de crescer. Ele é uma onda antissistema. E aí, o que aconteceu? Precisaram de descondenar, que é um termo que eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi com o Lula, né? Vendo o que foi feito com o Lula. Que é a anulação dos processos em primeira instância. O que deveria fazer? Deveria imediatamente já pegar esses autos e já entrar na instância devida e recomeçar o processo. Só que esperaram dar o prazo exato para pegar a prescrição por idade do Lula. Então vários processos prescreveram por causa de idade avançada dele. O Lula tem quantos anos? 74, Fez ontem, né? 77. 77? 77, que beleza. Você tem por exemplo, eu concorri à presidência da República, efetivamente mesmo, dentro do ordenamento, só por um dia. No dia que eu subi, já derrubaram. Por quê? Porque é um tipo de candidato que pode desequilibrar. Tô falando que eu sou alguma coisa, ou Coca-Cola no deserto, não. Mas alguém que pensa não pode ser convidado para um processo eleitoral desse nível, porque toma com facilidade. E falando em questão de toma lá da cá, o que você acha que a Jovem Pan sofreu? Foi uma censura que a Jovem Pan vem sofrendo? E se, caso o Lula venha a ser eleito, você acredita na regulação das mídias de imprensa? Eu acredito, não, é um fato, ele não para de falar isso. E por que os jornalistas, 80% deles, tem uma faculdade de Santa Catarina, não lembro o nome, mas vocês podem pegar aí no Google, falaram o seguinte lá, que 80% dos jornalistas são esquerdistas. Esse processo cultural, para virar o comunismo, não vira o comunismo do nada. Não é coisa que 10 anos alguém consegue virar, não, é uma doutrinação cultural. Começou lá em Frankfurt, 1920, e agora em 2020 tem 100 anos. Então agora nós estamos com 102 anos que esses caras fazem isso de forma articulada no mundo inteiro. Então assim, quando você consegue entender o que eles estão armando, você fala na cara do jornalista que é esquerdista, que é comunista. Ele não fala que ele é, mas ele é, porque ele foi doutrinado para isso. E você falar para ele, eu vou regular a mídia, ele não fala nada. Ele não questiona o Lula, não fala nada. Aí vem os desavisados, que vai perder o emprego. Aí, isso que eu ia falar, porque perde emprego. Uma galera vai perder 20%. Não, mas é o que eu tô te falando. Por que a Jovem Pan tá desse jeito? Porque os caras puxaram tanto à esquerda que quem tá do outro lado fala, mano, nós por isso aqui fica normal, nós temos que guinar a direita 10 vezes mais. E assim, eu entendo até esse colapso que tá acontecendo, porque ninguém aguenta isso. O Brasil Paralelo ia fazer um documentário agora, ia lançar sobre a facada do Bolsonaro, e não pode porque foi censurado. A Jovem Pan agora, eu acabei de ver a decisão, não acreditei no antagonista. Ganharam o direito de resposta, eles vão ter que ler lá que o Lula é inocente. Ele não é inocente. Vai ter que fazer isso? O antagonista publicou que o Jovem Pan vai ter que fazer. Caramba. Meu, mas não tem como brigar nessa situação? Não, Obrigado, você pode brigar. Tem a tutela antecipada, né? Que é um pedido de direito rápido. Tem um negócio do direito chamado periculum in mora e fumus boniores. Esse negócio é a fumaça do bom direito no latim e o perigo da demora. Quando você junta essas duas coisas, você ganha uma tutela antecipada, uma liminar. E aí eles ganharam. Então você tem que entrar rapidamente para você não ter que executar. Aí você não executa, você já vai pagando multa diária se você não quiser. Então, como a eleição é no domingo, eles vão fazer o quê? Eles vão colocar pressão para todo lado para ter direito de resposta. Claro que quem está rodando o direito de resposta está fazendo com ironia e tudo mais. Agora, foi censurado sim, isso nunca aconteceu. O artigo 220 da Constituição Federal garante que ninguém pode sofrer censura. Processo é uma coisa, agora censurar, principalmente previamente, isso é inconstitucional. Isso aí é um ataque que eu nunca vi. Essa Constituição ela é de 88, é a 7ª Constituição que a gente tem na história do Brasil. Eu nunca vi ninguém falando isso, só em época de regime militar.